Olá, meus amigos! Desde os tempos mais antigos, a caça tem sido uma parte inseparável da vida humana. No vídeo de hoje, vamos ver como os caçadores caçam coiotes, babuínos, perus selvagens e veados de cauda branca. Os coiotes estão atualmente distribuídos por todo o território dos Estados Unidos, aparecendo em 49 dos 50 estados, com exceção do Havaí. Essa espécie se adaptou a todos os tipos de ambientes, de florestas de coníferas, florestas decíduas, pradarias, desertos, até áreas urbanas e suburbanas. O número de coiotes no Zetrera é de 4,7 milhões de indivíduos, sendo que a maior concentração está no Texas, com 859.510 indivíduos. Os coiotes pesam de 9 a 23 quilos e podem correr a uma velocidade de até 64 km por hora. Como onívoros, eles consomem desde frutas, vegetais até carne, e até mesmo carniça. Por essa razão, os coiotes frequentemente danificam plantações e atacam o gado em busca de alimento. Portanto, a caça a eles é legal nos reservatórios para manter o equilíbrio ecológico. No entanto, os caçadores devem seguir regulamentos específicos sobre a temporada de caça e licenças de acordo com cada estado. Embora raramente sejam caçados pela carne, a pele dos coiotes tem alto valor na indústria de peles e artesanato. O início da manhã e o final da tarde, no final do outono e inverno, são considerados os momentos ideais para caçar coiotes. A razão é que, quando a temperatura cai, eles tendem a ser mais ativos durante o dia para forragear e se manter aquecidos. Além disso, durante esse período, os coiotes são mais fáceis de detectar, porque sua camuflagem natural de plantas não é tão densa quanto no verão. Lugares como campos abertos, bordas de matagais, áreas florestais perto de rios e riachos, pântanos ou áreas agrícolas próximas a fazendas, onde há muito gado e plantações, são locais onde os coiotes aparecem frequentemente. Ao caçar, os caçadores geralmente escolhem um local de emboscada elevado para ter uma melhor visão e evitar que sua posição seja revelada. Os tipos de armas de fogo comumente usados na caça de coiotes são os calibres .223 Remington, .22-250 ou .243 Winchester. Para atrair coiotes, dispositivos eletrônicos de chamada ou chamadas bucais são frequentemente usados para imitar o som de presas feridas ou o uivo de outros coiotes. Caçadores experientes fazem chamadas intermitentes para evitar que os coiotes desconfiem e se afastem da área. Uma vez em posição, os caçadores precisam esperar pacientemente e manter silêncio absoluto. Quando a presa está ao alcance, o caçador a abate rapidamente com um tiro preciso, garantindo uma morte rápida e humana, ao mesmo tempo em que preserva o valor da pele. Vamos ver como os caçadores caçam coiotes. Além do uso de armas de fogo, outro método amplamente utilizado é a armadilha de cova.
Essa técnica é altamente eficaz e causa menos danos aos coiotes. Primeiro, o caçador cava uma cova de cerca de 30 a 33 centímetros de profundidade e coloca a armadilha no centro. Em seguida, ele espalha uma fina camada de terra sobre a armadilha para camuflagem. A isca pode ser carne fresca ou uma mistura de carne de rato e doninha. Muitos também usam urina de coiote ou doninha para criar um rastro de cheiro, atraindo o alvo para mais perto da armadilha. Quando todos os elementos estão cuidadosamente preparados, o caçador só precisa esperar a presa cair na armadilha. Em seguida, vamos para a África para ver como os caçadores aqui caçam babuínos. Este é um primata com um focinho semelhante ao de um cão, possuindo mandíbulas fortes e caninos afiados. Os babuínos são onívoros e podem comer de tudo, desde frutas, sementes, insetos, até pequenos animais como damãos e antílopes. Devido a esse hábito alimentar, eles frequentemente invadem áreas habitadas por humanos para roubar comida, ferir muitos animais e destruir infraestruturas. Alguns babuínos agressivos chegam a atacar pessoas. Por isso, já foram considerados pragas e caçados sem controle. No entanto, hoje em dia, a caça de babuínos é realizada apenas com o objetivo de gerenciar a população e manter o equilíbrio ecológico. Caçadores licenciados podem caçar babuínos legalmente em vários países africanos, como África do Sul, Namíbia, Camarões, etc. Caçar babuínos nunca foi fácil. Os caçadores geralmente armam armadilhas ou iscam com frutas ou carcaças de animais para atrair babuínos. No entanto, a taxa de sucesso é de apenas cerca de 30% devido à natureza cautelosa desses primatas. Um babuíno em um grupo pode detectar o perigo e alertar em menos de meio segundo para que todo o grupo recue imediatamente. Não apenas isso, com audição e visão aguçadas, os babuínos podem detectar a posição de emboscada dos caçadores. Portanto, os caçadores devem agir de forma extremamente rápida e discreta. Eles geralmente têm apenas alguns minutos para observar, mirar e tomar uma decisão. O tipo de arma de fogo preferido por muitos caçadores é o rifle. O alvo geralmente é a cavidade torácica, onde estão o coração e os pulmões, localizada logo atrás das patas dianteiras do babuíno. Para garantir a segurança, a distância ideal para caçar babuínos é de 30 a 45 metros. Além das armas de fogo, o arco e flecha também é uma opção usada por muitos caçadores. Caçadores estrangeiros geralmente usam arcos compostos modernos, enquanto as tribos indígenas ainda são leais aos arcos de madeira tradicionais. Cada método tem suas próprias vantagens, mas o ponto em comum é que ambos exigem alta precisão e paciência absoluta. Vamos ver como os caçadores abatem babuínos. A seguir, vamos explorar a jornada de caça ao peru selvagem na América do Norte. Atualmente, existem cerca de 7 milhões de perus selvagens vivendo aqui. Eles têm uma aparência impressionante com plumagem preta, com listras brancas nas asas e cabeça que varia do cinza azulado ao vermelho. Embora bonitos, em ambientes urbanos e suburbanos, os perus selvagens causam muitos aborrecimentos. Eles sujam pertences, calçadas e jardins com fezes, e podem até causar perigo ao trânsito. Os machos são notoriamente agressivos, especialmente na época de reprodução. Eles podem investir contra carros e janelas,
pensando que seus reflexos são outros machos os desafiando. Portanto, a caça ao peru não é apenas por lazer, mas também ajuda a controlar seu comportamento destrutivo. Os perus selvagens têm duas principais temporadas de caça: primavera e outono. Os perus vivem em diversos tipos de terreno, desde campos abertos, florestas densas de madeira dura, até áreas de riachos. Para rastrear perus, os caçadores devem observar cuidadosamente as pegadas, arranhões e ouvir seus chamados característicos. O período das 10 horas às 14 horas é frequentemente considerado o horário nobre para a caça, pois os perus estão mais ativos e menos cautelosos do que no início da manhã. Os caçadores geralmente usam box calls ou slate para imitar os sons da presa, atraindo perus selvagens para perto. Alguns também optam por sentar em árvores para se camuflar e ter uma melhor visibilidade. Dependendo das regulamentações de cada estado, os caçadores podem usar armas de fogo ou arcos. Ao mirar, muitos caçadores inexperientes costumam mirar diretamente na cabeça. Na verdade, essa é a parte mais móvel do corpo do peru selvagem, o que torna fácil errar o tiro. A maneira correta é mirar no pescoço ou nas pernas. É assim que os caçadores profissionais abatem perus selvagens. Após caçar um peru selvagem, o caçador pode limpá-lo e comer sua carne. A seguir, nossa jornada de caça nos levará a um animal familiar em muitas florestas norte-americanas, o veado de cauda branca. Somente no Ciezin-Treua, o número de veados de cauda branca chega a 36 milhões de indivíduos. As pessoas caçam veados de cauda branca por várias razões. Eles há muito tempo são caçados para fins puramente esportivos e recreativos e para a carne. Em muitos lugares, a população de veados é tão grande que eles se tornam uma ameaça às plantações e ecossistemas. Então a caça também é uma forma eficaz de controlar a população. É claro que os caçadores precisam ter uma licença de caça e só podem caçar um número limitado durante a temporada. A melhor época para caçar veados é no inverno. Quando as árvores perdem as folhas, a visibilidade melhora, o que ajuda os caçadores a observar facilmente o terreno e identificar rastros de veados. Ao procurar sinais de veados de cauda branca, os caçadores geralmente prestam atenção às trilhas que os veados usam com frequência, ou a áreas com carvalhos que produzem muitas bolotas, milho, feijão, fontes de alimento atraentes para os veados. Além disso, arbustos densos são locais onde os veados descansam, especialmente pela manhã. Na floresta, muitos caçadores optam por sentar em árvores para observar de cima. Outros, mais aventureiros, se movem lentamente pela floresta, seguindo cada rastro do veado de cauda branca. O que os caçadores sempre devem lembrar é o vento. O vento pode levar o cheiro humano ao nariz do veado, fazendo com que ele detecte o perigo e fuja imediatamente.
Esta é a maneira de caçar veados de cauda branca. Nice shot, buddy. O vídeo de hoje termina aqui. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um like, comentar, compartilhar e ativar o sino de notificação para não perder os conteúdos mais recentes do canal. Manhã de junho de 2022. Em uma pequena fazenda no Texas, o Sr. Farmshare acordou e descobriu que mais de 900 quilogramas de sua plantação haviam sido arados. O chão estava revirado, com apenas uma série de sulcos profundos e tortuosos. Os responsáveis por essa destruição são os javalis, uma das 100 espécies invasoras mais perigosas do mundo. Quão perigosos são esses animais? E o que os americanos estão fazendo para combater esses destruidores de 4 patas? Vamos descobrir neste vídeo. A destruição na fazenda do Senhor. Farmshare não é um caso isolado. Javalis estão presentes em mais de 35 estados, com uma população que chega a 6 milhões de indivíduos. A cada ano, esses javalis causam danos estimados em até 2,5 bilhões de dólares aos Estados Unidos. Ao se alimentar, os javalis usam o focinho e as presas para arar o chão como um trator. Jardins e pomares são devastados, campos de golfe são revirados, tudo por causa de um bando de javalis famintos. Esses animais vorazes também esgotam as fontes de alimento de muitas espécies nativas, como veados e perus, causando um desequilíbrio ecológico. Eles causam mais danos às plantações no verão, quando as frutas na floresta se tornam escassas. Não só isso, os javalis também atacam humanos e animais de estimação. Houve mais de 100 ataques de javalis a pessoas nos Estados Unidos, dos quais 5 foram fatais. Pior ainda, os javalis são um foco móvel de doenças. Cada um pode carregar de 30 a 34 patógenos e 37 tipos de parasitas. As autoridades temem que, se os javalis forem infectados com o vírus da peste suína, eles se espalharão para os porcos domésticos e devastarão a indústria de suínos dos Estados Unidos, que atualmente é o 3º maior produtor de carne suína do mundo. Pode-se ver que os javalis são uma espécie altamente destrutiva para a agricultura e os ecossistemas nos Estados Unidos, especialmente no Texas. O governo do Iowa incentiva caçadores e fazendeiros a caçar e armadilhar javalis para ajudar a mitigar os danos causados por essa espécie invasora. Portanto, a caça e a armadilhagem de javalis por qualquer método estão de acordo com as práticas e normas tradicionais. Estima-se que mais de 100 milhões de dólares são gastos anualmente pelo governo do Iowa para tentar reduzir o número de javalis. Somente na área das grandes montanhas fumegantes, as autoridades removeram mais de 15 mil porcos selvagens nos últimos anos por meio de armadilhas e caça com armas de fogo. Para aqueles que gostam de ação e adrenalina, a caça ao javali com arma de fogo é a opção preferida.
Os javalis têm ossos pesados e pele muito grossa, por isso, geralmente são usados rifles com munição potente o suficiente para penetrar profundamente. A maioria das caçadas ocorre à noite, quando os javalis estão mais ativos, mas menos vigilantes. Portanto, os caçadores costumam levar equipamentos de visão noturna para aumentar a visibilidade. No entanto, antes de levar uma arma para a floresta, eles devem praticar cuidadosamente. Inicialmente, familiarizam-se com alvos grandes. Uma vez acostumados, eles passam a praticar com lançadores de discos de tiro. Esses são pequenos discos que se movem rapidamente, ajudando o caçador a se acostumar a atirar em alvos em movimento rápido, como javalis. Nice. If you look at the target, your shot is here. Okay. But one of the shots were Quando estão prontos, grupos de caçadores entram na floresta. O primeiro passo é localizar o bando de javalis. Geralmente, eles procuram em áreas baixas, como leitos de rios, riachos, zonas úmidas ou bordas de florestas, locais onde os javalis costumam ir para se alimentar e descansar. Pequenas trilhas através da vegetação, pegadas úmidas e escavações no solo são pistas de que eles estiveram por ali. Muitos caçadores também usam drones para identificar javalis mais facilmente. Os caçadores devem sempre determinar a direção do vento e se mover contra ele, pois os javalis têm um olfato extremamente apurado. Apenas um leve cheiro estranho os deixará alertas e os fará fugir imediatamente. Os caçadores também costumam atirar de longe para evitar ataques de javalis. Ao se aproximar da presa, o local ideal para atirar é na frente do ombro, onde estão o coração e os órgãos vitais importantes. Mas acertar ali não é fácil, pois o javali pode correr a uma velocidade de até 40 km por hora, 4 vezes a velocidade de corrida de longa distância de um humano. O caçador deve mirar com precisão para abater a presa instantaneamente. Se você não está acostumado a atirar de longe, pode caçar javalis com cães. Existem 2 tipos de cães comumente usados: cães de baía e cães de caça. Os cães de baía têm a tarefa de farejar, perseguir e encurralar o javali em uma área pequena, latindo para sinalizar sua localização ao caçador. Enquanto isso, os cães de caça preferem atacar diretamente, geralmente mordendo pontos fracos como as orelhas ou o pescoço do javali, ferindo-o ou desorientando-o. O caçador aproveita esse momento para se aproximar e finalizar a presa com uma faca. He's just got a thick hide. He's done. He's dead. Go home! Hoje em dia, também são organizados muitos passeios de caça ao javali de helicóptero. No entanto, essa forma é controversa devido à possível poluição ambiental. Além disso, o preço de cada passeio é muito caro, cerca de $4.000.
estas são as 15 cenas de caça ao javali mais impressionantes. Vira pra esquerda minha, pô! Pra cá, pra direita, joga pra direita o porco! Vai! Aí! No entanto, nem todos têm a pontaria e a saúde para caçar javalis. Muitos optam por armadilhas. Após anos de aprimoramento, desde armadilhas de laço rudimentares, os americanos hoje usam armadilhas com sensores modernos para capturar javalis, algumas custando até $75 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright, we're gonna monitor him for a little bit. O local ideal para colocar armadilhas deve ter sombra, ser perto de fontes de água e de fácil acesso para veículos, facilitando o transporte da isca, das armadilhas e dos javalis após a captura. Uma vez escolhida a localização, não se apressa em montar a armadilha imediatamente, mas sim começa com a fase de isca. Eles espalham iscas como milho seco, milho fermentado, restos de vegetais ou melaço para atrair os javalis. Javalis são muito cautelosos, então, para ganhar a confiança deles, a isca pode durar até 2 semanas. Durante esse tempo, quem instala a armadilha deve visitar o local o mínimo possível, mas garantir que a isca nunca acabe, pois basta uma vez sem isca para que os javalis fujam e não voltem mais. Quando os javalis vêm comer regularmente, só então as armadilhas são montadas. Para grandes grupos de javalis, usam-se armadilhas de cercado ou de silo, que podem prender dezenas de animais de uma vez. Para grupos pequenos ou indivíduos, armadilhas de gaiola e armadilhas de caixa são opções mais adequadas. Seja qual for o tipo, a armadilha deve ter pelo menos 1,5 metros de altura para que os javalis não consigam pular. Inicialmente, a porta da armadilha é mantida aberta para criar uma sensação de segurança. Uma linha de isca é criada para atrair o maior número possível de javalis para dentro da armadilha. O observador monitora através de câmeras, garantindo que os porcos se alimentem confortavelmente por pelo menos 3 noites consecutivas. Este é um sinal de que até os javalis mais tímidos já se acostumaram com a armadilha. Hoje em dia, as armadilhas modernas são equipadas com câmeras e ativadas remotamente. O operador só precisa apertar um botão para que a porta caia. Quando o momento certo chega, a porta da armadilha é ativada. Nesse momento, o bando de javalis percebe que foi enganado. Eles batem freneticamente na porta da armadilha para tentar escapar. A força do choque desses javalis, que pesam centenas de quilos, não é pequena.
No entanto, as barreiras permanecem firmes, porque foram perfuradas profundamente no chão para fixação. Uma armadilha automática como essa pode reter até 50 javalis de uma vez. Estas são as 15 cenas mais impressionantes de armadilhas de javalis. Depois de prenderem os javalis com sucesso, os armadilhadores geralmente os abatem e os descartam. Após abater o javali, é crucial descartá-lo com segurança. Muitos caçadores contraem brucelose acidentalmente ao entrar em contato com o sangue do javali, portanto, usar luvas é obrigatório. Ao caçar no verão, os caçadores costumam levar caixas térmicas para conservar a carne. Alguns processam a carne de javali no local, mas a maioria dos caçadores vende a carne para fazendas ou restaurantes. Eles preferem porcos de tamanho médio, pesando entre 36 e 82 quilos, pois javalis machos adultos maiores podem ter um odor forte devido aos hormônios. Atualmente, existem cerca de 15 instalações licenciadas para processamento de carne de javali selvagem. Cada fazenda vende de 1.500 a 1.700 javalis por ano. E é assim que o povo americano lida com o problema dos javalis selvagens. Você já caçou ou armadilhou javalis selvagens? Compartilhe sua experiência nos comentários. Obrigado por assistir. Deixe um curtir e compartilhe se você gostou deste conteúdo. E ative o sininho para não perder os vídeos mais recentes do canal. Até a próxima!